Nessa daqui nós vamos precisar aprender como multiplicar esses números racionais, tá? Lembrando que as frações também são conhecidas como números racionais. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Vamos pegar aqui, ó, uma fração, vou pegar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, 1/2 vezes 1/3. Como que eu faço a multiplicação dessas duas frações? Simples, galerinha. Presta atenção na dica do tio Frank, ó. Vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Faz essa multiplicação, olha o que vai acontecer, ó. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 3 dá 6. Pronto, já está feita a multiplicação de fração. Fácil, é ou não é? Mamão com açúcar. Vamos fazer mais um, ó. Letra B. Se eu pegar a fração 2/5 vezes 1/3 vezes 3/2. Fácil, não importa quantas frações você tenha, sempre vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Faz a continha, ó. 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 3 dá 6. 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 2 dá 30. Olha que legal! E você já sabe que a fração 6/30 é possível reduzir. Vamos simplificar essa fração. Como 6 e o 30 é múltiplo de 6, podemos dividir por 6 aqui em cima e embaixo. Olha como que vai ficar, que legal! Vai ficar assim, ó. 6 dividido por 6 dá 1, 30 dividido por 6 dá 5. Então, o resultado dessa multiplicação dessas três frações equivale a 1/5. Lembrando, galerinha, que o tio Frank aqui está usando ponto, e aqui nós vamos usar ponto no lugar de x. Você aprendeu que multiplicação representava a operação com x, ainda continua. Mas nós vamos utilizar muitas vezes o ponto, tá? Então, x na multiplicação é a mesma coisa que esse pontinho aqui. Fácil, fácil. A divisão. Galerinha, presta atenção nesse detalhe. Para dividir duas frações, ó, por exemplo, o número 1/2 dividido por 1/4. A regrinha para a divisão diz o seguinte: você deve conservar a primeira fração, então a primeira você conserva, e deve multiplicar pelo inverso da segunda. O que é inverso da segunda? Essa segunda aqui é 1/4, você vai inverter, ó. Fica o 4 aqui em cima e o 1 aqui embaixo. Era 1/4, trocou, fica 4 sobre 1. Manjou? Inverte. E agora você pode multiplicar. E aí a multiplicação você já conhece. Então 1 vezes 4, né? Numerador com numerador. 1 vezes 4 dá 4. Denominador com denominador, 2 vezes 1 dá 2. Ok? Então olha só. Divisão não dá para dividir. O que eu vou ter que fazer é transformar em multiplicação. Porque você sabe que a multiplicação é o inverso da divisão. Então por isso eu preciso inverter a segunda fração, ok? Nós invertemos, ó. Show! 4/2. Lembrando que fração, esse tracinho de fração, é uma divisão. Neste caso, 4 dividido por 2 é igual a 2. Ó, fácil, hein? Vamos fazer mais uma? Presta atenção, ó. 3/5 dividido por 2/3. O que você vai fazer? Conserva a primeira é 3/5, e vai multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda você vai inverter, ó. Ok? O 3 vem aqui para cima e o 2 vem para baixo. Ó, o 3 foi lá para cima e o 2 veio para baixo. Inverteu os dois, numerador com denominador. Tranquilo? Fácil? Nossa, professor, tão fácil assim? É isso aí. Vem fazendo agora. 3 vezes 3 dá 9. 5 vezes 2 dá 10, então vai ser 9 décimos, e não é possível simplificar, deixa assim. Pegou? Tranquilo? Vamos fazer mais um, ó. Outro exemplo, ó. 7/2 dividido por 5/3. O que eu faço, professor? Conserva a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Vai inverter a segunda, o 3 vai para cima e o 5 vem para baixo. Ó, inverteu. E agora você multiplica, que você já sabe.
Numerador com numerador, ó, 7 vezes 3 dá 21. 2 vezes 5 dá 10. Opa, 21 décimos, não tem como simplificar, deixa assim. Pegou a visão? Fácil, fácil. Tem que saber também as potenciações. O que é potenciação? Meus amiguinhos, deixa eu te explicar uma coisa. Antes, as pessoas faziam assim. Por exemplo, na soma, né? Ó, 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Tinha que somar o 2, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não é? Então, olha só. Somando 2 5 vezes, né? Eu posso representar essa soma dessa forma, ó. Então, vai ser 5 vezes 2, ou ó, 1, 2, 3, 4, 5. Estou somando 2 5 vezes. Então, é 5 vezes o 2. Aí, você transformou uma soma em uma multiplicação. Somando 2 5 vezes é a mesma coisa que fazer 5 vezes 2, que é igual a 10. Então, nós transformamos a soma de termos iguais em uma multiplicação. O contrário também serve. Ó, você, por exemplo, 5 mais 5. Estou somando 5 quantas vezes? Que eu tenho 2 vezes o 5, não é? Então, é 2 vezes 5. 2 vezes 5 também dá 10. Então, é uma forma de representar a soma de vários termos iguais. E se eu tivesse essa situação agora, 2 vezes 2 vezes 2? O que acontece? É uma multiplicação onde os termos estão repetindo, é o 2. Então, aqui, como eu poderia simplificar essa escrita? Aí os caras pensaram assim, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos manter o 2, que é o número que eu estou multiplicando. Estou multiplicando o 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, eu vou colocar aqui em cima, indicando quantas vezes eu estou multiplicando o 2 por ele mesmo. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Fica esse 3 aqui em cima. Vou falar melhor sobre isso aí, tá? Então, essa conta fica, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Ao invés de escrever dessa forma, nós representamos isso dessa forma aqui, que é o que nós conhecemos como potenciação, potência, ok? Muito bem. Então, vamos lá ver aqui esse negócio certinho de potência, ó. Olha aqui o nosso exemplo. Como eu mostrei para você, eu tenho um 2 elevado a 3, certo? O número está aqui em cima. Esse 2, a ele nós damos o nome de base, e o número que está aqui em cima nós chamamos de expoente. Fechou? E esse expoente, como eu mostrei para você, ele indica quantas vezes devemos multiplicar a base por ela mesma, tá? Então vamos ver algum exemplo aqui, ó. Como eu falei para vocês, o 2 ao cubo, esse 3 eu chamo cubo, tá? Então nós falamos 2 elevado ao cubo. Ou 2 elevado a 3 também, tá certo, tá errado não. O número de cima indica quantas vezes eu vou multiplicar o de baixo por ele mesmo. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Ó, eu multiplico 2 3 vezes. Então 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Fechou? Não é para fazer 2 vezes 3, é para fazer o 2 vezes ele mesmo 3 vezes. Ó, 1, 2, 3. Se fosse, e assim vai indo. Por exemplo, 2 à quarta. Você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Multiplica 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E assim vai indo. Se eu tiver, por exemplo, 5 elevado a 1, então eu vou colocar apenas o 5, uma vez só. Manjou? Se eu tiver 3 elevado a 2, falamos também 3 ao quadrado. O 2 indica quantas vezes eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo. Então, 3 vezes 3 dá 9. E assim vai indo. Se eu fizer 5 elevado ao cubo, eu vou ter 5 vezes 5 vezes 5. Ó, o número de cima indica quantas vezes eu vou multiplicar o de baixo. Fazendo a conta, 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. E assim vai indo. Beleza, galerinha? Pegou a visão? Show de bola. Nós vamos utilizar esse conceito nas atividades. Isso com os números inteiros, mas também pode acontecer de você precisar fazer isso também com frações, ó. Se eu tiver aqui a fração 1/3 elevado ao quadrado, elevado a 2. Ó. É a mesma ideia. Você vai conservar, você vai multiplicar a base por ela mesma 2 vezes. Então, vai ser 1/3 vezes 1/3. Fechou?
Então, ó, o expoente é 2, multiplica a base 2 vezes. 1/3 vezes 1/3. Você já sabe fazer isso. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 3 dá 9. Então, 1/3 ao quadrado equivale a 1/9. Fechou, galerinha? Fácil, né? Vamos fazer outro exemplo aqui para ficar claro. Ó. Se eu fizer 2/3 elevado ao cubo, elevado a 3, ó. O 3 indica que eu vou ter que multiplicar a base por ela mesma 3 vezes. Então, eu vou fazer 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Fechou? Multiplica numerador com numerador. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Denominador com denominador. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 8 27avos. Não é possível simplificar, deixa assim. Fácil, é ou não é, galerinha? Só lembre que o número que está aqui em cima indica quantas vezes você vai multiplicar a base por ela mesma. Show? Muito bem. Então agora nós já podemos fazer as atividades.